Shalom, eu sou o Rabino Marcos Barreto e nós vamos falar sobre a construção do terceiro templo. Mas como eu estava falando no vídeo anterior, nós vamos falar sobre as profecias sobre Israel e sobre Jerusalém. Israel se torna a nação mais importante no sentido espiritual da palavra. Lá está as três maiores religiões do mundo. O judaísmo, que é a primeira, que começa com Abraão. Depois vem o cristianismo, no ano 56, no ano 60, no ano 80, já com os discípulos de Yeshua, Jesus. E no ano 691 surge então o islamismo. E a partir daí as três maiores religiões, aliás, as religiões monoteístas, chamadas assim por aqueles que estudam, que conhecem as religiões de um modo geral. Bom, mas Israel ele é um país a ser admirado pelo tamanho, pelo número de pessoas e pelo tamanho do território físico e pela potência que é hoje e representa hoje para o mundo. Só lembrando de uma coisa, Israel é uma nação tão interessante a ser estudada, porque quando Israel esteve no Egito, presa no Egito, o Egito se tornou a maior potência do mundo naqueles dias. Israel ficou 430 anos preso no Egito. O Egito era a maior potência daqueles dias. Pois bem, quando Israel sai do Egito, aí nós estamos para frente aqui de Gênesis capítulo 12, aí nós já estamos em Êxodo capítulo 12, e aí é chamada Páscoa, que é a festa, Pessah em hebraico, é uma festa a ser comemorada. Israel sai do Egito, o Egito entra em falência, para você ver a importância dessa nação, desse povo, para você entender um pouquinho do que é abençoar Israel. Abençoar Abraão e seus filhos, abençoar e receber essa palavra que está em Gênesis 12, verso 3. Abraão, eu vou abençoar todos que te abençoarem. Quando Israel sai do Egito, o Egito entra em falência. Pois bem, alguns anos se passam, ou muitos anos se passam. Israel entra na terra, se estabelece como nação. Israel comete alguns erros, algumas falhas, como povo, como nação, e aí vem Israel é levado para o cativeiro na Babilônia. Quando Israel vai para a Babilônia preso, se torna escravos, assim como foi no Egito, Israel está na Babilônia e Babilônia se torna a maior potência daqueles dias. É para você pensar, mesmo em cativeiro, mesmo estando preso, os judeus, aonde que eles estavam, aquele país, aquela nação se torna a maior potência. Israel sai da Babilônia, volta para o seu país, a terra de Israel, onde é o país, onde é o local físico. Babilônia entra em declínio e entra em falência. Hoje existem mais judeus nos Estados Unidos do que em Israel. E os judeus que estão nos Estados Unidos, um número imenso, Estados Unidos é a maior potência do mundo. Hoje, nos nossos dias, se os judeus saírem dos Estados Unidos, o país Estados Unidos entra em falência. Para você ver a importância, abençoarei todos que te abençoarem. Está escrito, é a palavra de Deus, é o texto sagrado, não tem como contestar isso. Está escrito. Quem vai contra o que está escrito? Só o espírito do anticristo. Então a importância do povo, a importância da nação, a importância que a palavra de Deus, ela se cumpre, ela se estabelece. E a palavra de Deus, ela é pela fé, ela é um conjunto de regras pela fé. Eu não tenho, você, nós, não temos como contestá-la. Ela é um livro de uma monarquia, de um rei. Então eu tenho que obedecê-la.
Então, se eu quero as bênçãos do Criador, eu preciso enquadrar a minha vida na palavra de Deus. Pois bem, está escrito também, e aí eu quero falar um pouco de Jerusalém, da palavra Jerusalém, que é Yerushalayim, aproximadamente 622 vezes está escrita a palavra Yerushalayim na Bíblia Sagrada. Imagina a importância dessa cidade. E uma coisa que cai em contradição é que no livro de Alcorão, que o livro Alcorão, que é o livro o conjunto de regra do islamismo, lá não tem nenhuma vez citada a palavra Jerusalém. Jerusalém não tem nada a ver com o islamismo. E, no entanto, há uma guerra por causa de Jerusalém. Para os cristãos, Jerusalém tem importância, porque lá morreu o Salvador, Yeshua, o Cristo, o Messias, o Mashiach, e lá ressuscitou o Cristo, e lá ele volta para o reinar de Jerusalém, diz a Bíblia Sagrada. A importância de Jerusalém. O Salmo 137, ele fala no verso 5, que todo casamento que se faz com as bênçãos judaicas, com as bênçãos bíblicas, conforme o ensinamento bíblico, se lembra de Jerusalém. Porque na tradição judaica, Jerusalém não pode ficar de fora em nenhum momento da vida de um judeu. Porque não existe uma alegria completa, uma felicidade completa que não esteja ligada a Jerusalém. Por isso se quebra uma taça quando celebra o casamento de judeus, um casamento com a cerimônia judaica. Pois bem, interessante isso. Zacarias fala no capítulo 8 que Deus vai voltar para Jerusalém, que é de lá que o Senhor vai estar, de lá ele estabelece o reino dele. A Bíblia diz que Abraão foi sacrificar o seu filho em Jerusalém. A Bíblia diz também que todas as vezes que celebramos uma festa de Páscoa, Yom Kippur, as festas mais principais, no final da festa sempre nós dizemos que o ano que vem seja na cidade de Jerusalém. Sempre uma palavra profética. A Escritura fala também que o texto sagrado fala que se eu esquecer de Jerusalém, que a minha mão, mão direita, que ela seja ressequida, que ela se torne endurecida, que ela perca a destreza, se eu esquecer da cidade de Jerusalém, da cidade da fé. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 56, que Jerusalém seria a casa, seria o local, seria a cidade de todos os povos, um lugar para todas as nações, que todos seriam bem-vindos a Jerusalém. Interessante. E também a Bíblia fala que nós devemos orar por Jerusalém, que nós devemos clamar por Jerusalém, que nós devemos abençoar a cidade de Jerusalém. E a Bíblia afirma que nós seremos prósperos, porque todo homem recebe a prosperidade do Criador quando ele ama a cidade de Jerusalém. É um mandamento. Abençoa. Todas as vezes que oramos voltados para Jerusalém. Engraçado que todo muçulmano que pratica a fé no Islã, e mesmo estando em Jerusalém, mesmo morando em Jerusalém, quando ele vai orar, ele vira as costas para o monte do templo, ele vira para Meca e para Medina, ele não olha para onde é o templo, onde é o monte do templo, mesmo morando em Jerusalém. E interessante que nós podemos constar na Bíblia Sagrada muitas coisas que tem em Jerusalém e aprender de Jerusalém conforme está escrito em Isaías capítulo 2, verso 3. Devemos aprender da cidade santa. De lá sai a bênção do Senhor. E Jerusalém é a cidade extraordinária.
E a construção do templo eu vou falar no próximo agora, tá bom?